Abel Ferreira chegou também e começou a ter uma discussão. Depois dessa situação, o Abel Ferreira vê que está sendo filmado pelo celular de um repórter da Rede Globo e ele vai e ele dá um tapa, ele abaixa o celular desse repórter. Tipo assim, ó, você não tem que estar filmando isso aqui. Ele já vai para a entrevista coletiva e a gente vai mostrar. Ele fala, antes de começar, eu quero deixar claro uma coisa que aconteceu para que não haja tempestade em copo d'água. Aí, eu que sou um admirador do Abel, gosto que ele fala tudo que ele pensa em coletiva, não posso concordar com ele, porque não é tempestade. Se ele encosta no meu celular, ele vai levar um tapa, pelo menos na mão, para tirar a mão do meu celular. E o repórter foi até bem razoável, até porque ali onde ele estava, ele podia filmar o que ele quisesse. Porque se a imprensa está ali, é porque ela está liberada para estar ali. E aí o Abel Ferreira eu também entendo, com sangue quente, puto, que saiu do jogo e achava que o gol não deveria ter sido anulado, sei lá, o que ele estava reclamando, ele dá esse tapa. Então não é tempestade também em copo d'água. Foi um episódio lamentável do Abel Ferreira. A gente vai colocar aqui a declaração do Abel e depois eu vou perguntar a opinião do pessoal da mesa. Tem imagem não, da Itatiaia? A gente pode colocar a imagem também, Kaique? Então, ó, a gente vai colocar a imagem, tá? E logo em seguida, a coletiva, tá? Mauro César, pedido é uma ordem, Mauro César Pereira... Não, porque então, jornalisticamente eu acho que é muito mais interessante colocar todo o ciclo do que aconteceu. Com não certeza. Só a palavra do treinador. E eu nem sabia que a gente tinha o direito para usar. Então, ó, coloca aí a imagem do tapa que ele dá no celular e depois a declaração do Abel Ferreira para a gente debater aqui. Peraí, gente. Peraí, você não tinha entendido nada. Tá bom? Não tinha entendido. Se eu que eu te tratei tão bem, leve ele embora. Peraí. Senhor, peraí. Eu só trato as pessoas com educação. O que o senhor quer falar? Você também tá bom, mas eu falo assim, boa noite, o senhor tá tratando dessa forma. Eu também tenho que trabalhar. Você não pode tomar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Tudo bem. Mas você não pode tomar o celular dele. Tudo bem. O brasileiro tá assim, nossa responsabilidade. Sim, aí você vai lá e toma o celular dele. Tudo bem, vai lá. Só antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento. É uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma discussão, uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes de arbitragem. E tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo. E eu peço já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que estão dentro de futebol e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado. Peço-me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é de futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vire uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vire uma tempestade. Sabe o que é invadir a privacidade? Nós estamos em privacidade. O que eu senti foi invadir a minha privacidade. Eu não posso eu estou aqui a falar com ele e você vir aqui e mostrar aquilo. Não posso. No meio de uma confusão. O que eu senti foi invasão de privacidade. Tem uma coisa com relação ao Abel Ferreira que me chama a atenção. Toda vez que ele faz alguma coisa polêmica, as pessoas ficam se desculpando antecipadamente. Não, que ele é um ótimo técnico. Isso não precisa. Não precisa. Ele é um ótimo técnico, ele faz um sucesso danado aqui, é um ídolo da torcida do Palmeiras, ok, ponto. Não é isso que está em discussão. Está tudo errado ali, né? Primeiro ponto, acho que é importante frisar, para quem não sabe como é o trabalho do jornalista, nesse país onde muita gente não tem a menor noção do que é a nossa profissão e acha que tem condições de falar, isso não é jornalismo, isso não é um bom trabalho, não sabe nada, todo mundo. No futebol tem um monte. É jogador, é técnico. Tem um jogador que hoje está no microfone e que critica quem critica os profissionais que eventualmente jogam mal ou escalam errado, porque não tem coragem de criticar, então critica. Quem critica achando que tem condições de falar sobre isso, quando não se preparou para isso. Enfim, não é o caso do Vampeta, muito pelo contrário. Antes que alguém ache que eu fogo amigo aqui. Não, de jeito nenhum.
Mas pode ser fogo. Então, o que acontece? O que houve ali? Aquela área, como você disse, Thiago, ali é a zona mista. Para quem não sabe, é um local por onde transitam os artistas do espetáculo, né? E também os que não são artistas do espetáculo, mas que ficam por ali. Entre eles, por exemplo, o diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, que ali estava abordando um integrante da equipe de arbitragem, fazendo uma queixa. Estou nem entrando na discussão se é certo ou errado abordar ali, tá? Para fazer queixa. O jornalista credenciado, ele tem o direito e o dever de ali transitar e relatar tudo que jornalisticamente relevante acontecer no local. O Pedro Spinelli, da TV Globo de Minas, quando viu o diretor do Palmeiras e depois o técnico do Palmeiras abordando o integrante da equipe de arbitragem e questionando alguma coisa, ele saca o seu celular, que é uma ferramenta de trabalho, tá? Não é só para ele ligar para a namorada, para os amigos, não, é para ele mandar WhatsApp, é para ele trabalhar e gravar. As empresas até disponibilizam o celular para muitos profissionais, porque aquilo é uma ferramenta de trabalho. E ele começa a gravar, porque aquilo é relevante. É relevante. O torcedor do Atlético, o torcedor do Palmeiras e os demais têm o direito de saber que após a partida houve uma abordagem de pessoas do Palmeiras, no caso, pessoas importantes, é o técnico e o diretor. O Palmeiras é o campeão brasileiro, o jogo foi contra o campeão do ano anterior, é um jogo muito grande. E está sendo abordado o integrante da equipe de arbitragem. Inclusive eu li, não tem essa imagem, mas li em vários sites que o Abel Ferreira teria tentado presenteá-lo, inclusive com uma camisa do Palmeiras, e que o integrante da equipe de arbitragem recusou, porque eles são terminantemente proibidos de aceitar qualquer tipo de presente ou coisa parecida dos times. Enfim, também não entendi por que tem que dar camisa, mas essa é outra história. E o que acontece? No momento que o Abel toma o telefone, se você estiver na rua vendo um policial agir de uma maneira que você julgar errado, você pode filmar o policial. Você como cidadão. Ele não tem o direito de tomar seu celular. Obviamente o Abel também não tem direito, eu não tenho, você não tem, nenhum de nós tem. De tomar o celular de uma pessoa, você está se apropriando de um bem de uma outra pessoa, tomando na mão grande. Para fazer o quê? Para olhar se vai apagar, depois ficou olhando, não sei o que ele quis fazer ali. Enfim, quando o Henrique André, repórter da Itatiaia, filma, ele também está fazendo um registro jornalisticamente relevante, que é a ação de um profissional do futebol, por alguns instantes se apropriando de um acessório, de um equipamento de trabalho de um jornalista, sabe-se lá por quê, né? E ele registra. E aquilo que ele falou, por causa de pessoas como você, o futebol não tem o menor cabimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são atitudes totalmente equivocadas, que não tem nem como justificar. E na coletiva ele não se desculpa exatamente. Ele pede desculpa dizendo que colocando na condicional, se ele se excedeu, bem, me parece unânime que ele se excedeu. Alguém ousará dizer que ele não se excedeu? Eu pergunto, alguém? É óbvio que houve um excesso. É evidente que houve. Então, ao mesmo tempo que ele se desculpa, ele já fala, não, se eu mesmo... Não, ele se excedeu. Estudar também o Código Penal brasileiro. Isso aí chama-se apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção. Pena de 1 a 4 anos e multa. O que ele cometeu ontem foi um crime. Então ele deveria entender também que ele cometeu um crime. Claramente cometeu um crime. Porque ele não roubou nada de ninguém. Não, ele se apropriou. Ele se apropriou. A apropriação indébita. O celular não era dele. O celular era do repórter, que estava executando a função profissional dele ali. E foi lá o seu Abel e se apropriou de forma indébita, apropriação indébita. Então, Abel, o que você cometeu é gravíssimo. Gravíssimo. Aquela tal história, a gente tem que aprender a separar muito as coisas, né? Então o treinador, por exemplo, eu entendo que está entre os melhores treinadores do mundo, o treinador. Mas o Abel, ele tem esse grande problema. Ele acha que ele descobriu o futebol aqui no Brasil. Sabe? E isso daí, eu quero acreditar a erros de juventude, porque ele é muito jovem ainda. Tem 43, 44 anos de idade. Então, talvez erros de juventude. Talvez acredite a esse excesso de juventude dele. E ele quer determinar situações, o que você tem que perguntar, o que cabe à imprensa fazer ou não. Isso não é função do seu Abel. Função do seu Abel que ele faz muito bem, dirigir de forma esplêndida o Palmeiras, gerir e administrar os seus jogadores de forma sensacional e ganhar títulos. Isso ele faz muito bem. Mas esse outro lado ele está pecando e está errando. E o de ontem talvez tenha sido o maior erro desde que ele chegou no Brasil. Aliás, outra coisa que ele falou a respeito do futebol brasileiro. Abel, se não fosse o futebol brasileiro, você não existiria. Porque o que você fez na Europa foi insignificante.
Não significa absolutamente nada para a sua carreira aquilo que você fez na Europa. O que vale da história do Braga. O que vale para você de verdade foram as conquistas que você teve aqui no Brasil. Essas conquistas que você teve aqui no Brasil significam muito mais de tudo aquilo que você fez na Europa. Aliás, Abel, você não era nem o preferido para o Palmeiras, você era o terceiro, quarto nome da lista, quinto, sexto nome. Então isso daí tem que ser falado também. Do mesmo jeito que o Palmeiras deve muito ao Abel, deve muito, hein? Estou qualificando ele, isso é opinião minha, entre os 10 melhores técnicos do mundo hoje. Mas ele também deve muito ao futebol brasileiro e à Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso tem que ficar claro, é uma coisa de mão dupla. É o Abel devendo muito ao Palmeiras e o Palmeiras devendo muito ao Abel. Mas não cometa mais um erro como você cometeu ontem. Esse é um erro lamentável, que é um crime no Código Penal brasileiro. Vou repetir, artigo 168 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção. O rapaz tinha a posse. A posse do celular era dele. Você apropriou-se de uma coisa que não era sua. E isso é crime no Código Penal brasileiro. Não, mas aí eu já acho um pouco exagero. Ué, você não quer levar o pé da letra? Não, mas crime não. Ele tirou ali, devolveu. Mas peraí, É muito se eu mal. bater a mão ali... Não vai roubar, não Um baita erro, mas não um crime também. Aí não. Se você levar... Aí não. Se ele tivesse levado pra casa, Se você levar... Não, se ele ao pé da tivesse letra- pego o celular, ou levado pra pagar. pra Apagado tirar as também coisas. seria uma violência. Sim, aí talvez sim, mas não, ele tirou ali na hora. Aí, devolveu. você que é advogado de defesa dele, está trabalhando bem. Eu critiquei. Não, você tá trabalhando Mas crime não. Não. Aí a gente... Mas se você... certo exagero. Isso aí, galera, esse é o vídeo. O que vocês acharam do comportamento do Abel Ferreira? Será que ele passou um pouquinho demais da conta? Ou você acha que é tudo normal? Depois do calor do jogo, ele se sentiu um pouco prejudicado na partida através daquele gol do Rony. O que vocês acham? E você viu o que o Nilson César falou? Que é caso de crime o que o Abel fez. Pô, tá de brincadeira também, não chega a tanto, né? Foi igual que o Pilhado falou aí, não chega a tanto. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera.